sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo. Trabalharemos a disciplina Protocolo e Serviço de Rede, do módulo 3 do curso Técnico Informática para a Internet. Sou formado em Sistema de Informação na Unimontes, tenho pós-graduação em Redes de Computadores pela ESAP, e a área de Redes de Computadores é a área que eu atuo. Durante a disciplina Protocolo e Serviço de Rede, iremos conhecer o modelo de referência TCP/IP, suas camadas, serviços e protocolos. Estes assuntos são muito importantes para entendermos como a internet funciona. Estudaremos os principais protocolos que são utilizados na internet e como eles nos ajudam no nosso uso cotidiano. Tarefas como navegar no site da internet, enviar e-mails, baixar arquivos e muitos outros serviços funcionam graças a vários protocolos que estudaremos. Antes, porém, de entrarmos no assunto do modelo TCP/IP e como a internet funciona, iremos falar sobre o mercado de trabalho do profissional da área de TI. Quais áreas podemos trabalhar, redes, manutenção, desenvolvimento ou programação e a parte de segurança da informação. Quais características dos profissionais da área de TI e como as empresas selecionam seus candidatos. E para a importância do inglês para a nossa área de atuação. Para um bom andamento das nossas aulas, peço a vocês que estejam munidos de papel e caneta para realizar anotações sobre dúvidas que encontrarem e depois poderão ser postadas nos fóruns de Tira Dúvidas, disponíveis na sala virtual da nossa disciplina, sendo um fórum Tira Dúvidas para cada aula. Fiquem atentos, procure postar sua dúvida no fórum específico, aproveitando e chamando a atenção para a importância de seu empenho nas atividades propostas e a participação nos fóruns, que serão avaliados durante toda a disciplina. Então, vamos começar? Nessa aula, numa primeira parte, iremos falar sobre os conceitos do protocolo de serviço de rede, sobre o mercado profissional de TI, uma breve explicação de como o mercado de TI, a evolução e a história da internet, o crescimento das redes e como essas redes cresceram em número de computadores, de usuários, e por que estimulam o compartilhamento de recursos e serviços. Em especial, vamos falar sobre o conceito de computação nas nuvens e como essa tecnologia mudou a forma de como os recursos e serviços são utilizados pela internet. Então, nessa nossa disciplina, vamos dividir a aula em duas partes. Uma primeira, um conceito histórico, e depois a gente vai ver propriamente dito o modelo TCP/IP. Nessa primeira parte, vamos falar sobre os conceitos básicos, o que são protocolos, o que são serviços, como a internet evoluiu e cresceu e chegou no nível que a gente tem hoje. Esses fatores que levaram a esse crescimento da internet e das redes. A gente vai falar sobre o cenário do profissional de TI, as áreas de atuação e como as empresas selecionam, a parte de compartilhamento de recursos, que é uma função inerente das redes de computadores, e também compartilhamento de serviços, em especial como o compartilhamento de serviços é feito graças à computação nas nuvens. Tá. Na segunda parte, iremos falar sobre o mercado TCP, o modelo TCP/IP propriamente dito, que é utilizado na internet. Falaremos sobre sua história e comparados com o modelo OSI. Iremos trabalhar os conceitos de todas as suas camadas, quais suas funções e quais protocolos, serviços e equipamentos atuam em cada uma delas. Vamos começar com os conceitos de protocolo e serviço. Afinal, nossa disciplina se chama Protocolo e Serviço de Rede. Mas o que são protocolos e o que são serviços de rede? Protocolos são desenvolvidos por algoritmos, ou seja, um conjunto de regras ou instruções bem definidas para se realizar uma tarefa. Formalmente, Faubriand, de 2002, definiu que os protocolos utilizados em redes de comunicação definem conjuntos de regras que coordenam e asseguram o transporte das informações úteis entre dois ou mais dispositivos. E os serviços de rede são serviços oferecidos em uma rede de computadores, por um ou vários protocolos. Exemplo, download de arquivos é um serviço que pode ser disponibilizado pelo protocolo HTTP. Então, os protocolos são importantes, pois definem as regras a serem seguidas durante a comunicação entre dois ou mais equipamentos. Fazendo analogia com o diálogo entre duas pessoas, pois a situação também é uma forma de comunicação. Imagine ainda que essas duas pessoas não falam o mesmo idioma. Supondo que se trata de um alemão e um brasileiro. Situação complicada, né? Para que essa comunicação ocorresse, seria necessário estabelecer alguma regra que os dois lados pudessem seguir para se comunicar.
Para o nosso caso, poderia ser a comunicação, deveria se dar para o idioma do inglês. Poderiam os dois traduzir para o inglês e poder estabelecer essa comunicação. Se pensarmos como a internet funciona, há necessidade de protocolos, porque existem vários sistemas diferentes que se comunicam, e se não tivesse alguma forma de padronizar essa comunicação, não seria possível a internet que temos hoje. Um exemplo de protocolo é o protocolo FTP, File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos. Geralmente, ele é responsável pelos downloads de arquivos que fazem na internet. A internet não nasceu grande e pronta do jeito que temos hoje. Ela começou interligando apenas organizações militares, universidades, e ao passar dos anos foi evoluindo e crescendo cada vez mais. Com ela, os protocolos também foram sendo revisados, alguns substituídos e outros novos criados, para atender às necessidades da sociedade. O conteúdo disponível e transmitido pela internet também mudou. Antes era transmitido apenas texto, passou a incluir imagens e arquivos, hoje transmite voz e vídeo em alta definição e em tempo real. A quantidade de dispositivos conectados à internet também mudou e vem aumentando a cada segundo. No início apenas alguns poucos computadores, hoje já temos os smartphones e no futuro próximo qualquer coisa. O termo internet das coisas já está presente no nosso cotidiano. Então o crescimento da internet foi impulsionado por alguns fatores, como a própria ideia de computador, que a redução dos custos dos equipamentos incentivou a adquirir computadores. Então, a substituição dos mainframes por PCs, por exemplo, foi o que levou ao crescimento da internet. As redes. Necessidade de organizar vários equipamentos em um mesmo local e compartilhamento de recursos. Ou seja, justamente com você adquiriu mais equipamentos, que agora ficou mais barato, ficou mais interessante o uso de redes. Então, você teve que organizar esses computadores que você adquiriu em maior quantidade para os recursos. A quantidade de usuários também aumentou, desde o uso doméstico e comercial, incentivou o uso da informática no cotidiano. E a necessidade de gerentes e administradores, profissionais de TI especializados para gerenciar redes de computadores. Na tabela a seguir, podemos visualizar esse crescimento de acordo com o fator. A taxa de crescimento do número de redes, de computadores, de usuário e de gerentes foi enorme e continua aumentando. Vamos falar um pouco do mercado profissional da área de TI, tecnologia da informação. Sabemos que para atuar nessa área, devemos sim procurar nos atualizar, visto que as mudanças acontecem rapidamente. Outro aspecto importante é procurar uma área específica, do qual você goste de trabalhar e assim o estudo será mais prazeroso. O cenário profissional de TI. Então, o perfil do profissional é manter-se atualizado e, ao mesmo tempo, ser especialista em alguma área que você goste, mas com visão global e ampla de outras áreas. A necessidade do mercado engloba o idioma inglês, a adaptação rápida a mudanças e uma noção de negócios, que hoje a área de TI é uma área estratégica para as empresas. E temos as áreas de atuação, parte de hardware, software, redes, segurança da informação e programação ou também desenvolvimento, que envolve a parte de web, mobile e desktop. Na nossa sala virtual tem alguns materiais, alguns vídeos relacionados a esse assunto. Aí vocês podem acessar e comentar no fórum. Para revisar aqui sobre esse assunto, as principais áreas são manutenção ou hardware. Então, manutenção em computadores realizando tarefas de formatação, backup, instalação de softwares e troca de peças. A parte de rede de segurança da informação envolve a parte de instalação de redes físicas em empresas, o que a gente chama de cabeamento estruturado, configuração de equipamentos de redes, como os roteadores, switches, access points, roteadores wireless e equipamentos ou softwares de segurança em redes, firewalls, proxies, servidores. Parte de programação ou desenvolvimento é a área que mais emprega no mercado de TI, devido à dinâmica envolvida no desenvolvimento de um sistema e o aplicativo, que necessita, periodicamente, de atualizações, seja de segurança ou adição de novas funcionalidades, ou de alterações legais, como mudança de tarifação em um imposto em um site de e-commerce. É importante que o profissional conheça também as outras áreas, para conseguir prestar um serviço de qualidade. Um programador deve conhecer alguns aspectos de segurança da informação, para que
produza um sistema seguro, e como também deve saber sobre a área de redes para desenvolver um sistema rápido e eficiente do ponto de vista de gerenciamento dos recursos necessários, como armazenamento, largura de banda, banco de dados e etc. Este conceito, que envolve as interações entre várias áreas durante o desenvolvimento de um sistema, é conhecido pelo termo DevOps. Dev, que vem do termo inglês Development, que significa desenvolvimento, e Ops, do inglês Operations, que é as operações, que é a fase de colocar o sistema em operação, ou seja, disponível para o uso dos clientes. O mercado de TI procura profissionais que possuam capacidade de iniciativa e que seja proativo. Tem uma visão não só técnica, mas também tem uma noção de negócio, ou seja, de como a TI pode ajudar no negócio da empresa, identificando melhorias ou oportunidades de negócio. E o idioma inglês continua sendo um diferencial no mercado de TI. Além do simples fato que as tecnologias utilizadas são desenvolvidas, na maioria, nos Estados Unidos, os materiais de estudo estão disponíveis somente em inglês. Apesar de hoje em dia a situação ter mudado um pouco, já que encontramos bons materiais traduzidos para o português. A importância do inglês também é reforçada pelo grande número de empresas multinacionais ou nacionais que exportam para outros países, ou ainda possuem sites que são acessados por estrangeiros. Tudo isso serve de motivação para melhorar suas habilidades no idioma inglês. Então, as redes surgiram da necessidade de compartilhamento de recursos, seja informações enviadas, arquivos, impressoras, acesso à internet ou qualquer recurso computacional que possa ser utilizado por mais de uma pessoa, mesmo que ela não esteja no mesmo lugar físico. Mas também são necessários cuidados quanto ao gerenciamento dos recursos compartilhados em uma rede, principalmente do ponto de vista de segurança, tanto do recurso em si como dos usuários desse recurso. Alguns cuidados que podemos citar são controle de acesso, por exemplo, lista de quem pode ou não pode acessar um recurso. Backup. Em um servidor de arquivos, por exemplo, os arquivos devem ser copiados e salvos em um local seguro, para situações de falha do servidor. Os arquivos podem ser recuperados posteriormente. Parte de segurança da informação. Software antivírus para proteger os arquivos e os dados dos usuários. Contra infecção. A criptografia, para evitar que outras pessoas vejam conteúdo de um arquivo que não lhe diz respeito. O firewall, para evitar que a rede seja invadida e os dados vazem pela internet. E cuidado para que os recursos estejam disponíveis quando os usuários precisarem, que a gente chama de disponibilidade. Do ponto de vista de compartilhamento de serviços em uma rede, a internet disponibiliza uma infinidade de serviços, dos mais variados preços, provedores, recursos e funcionalidades. Nesta aula, vamos diferenciar os tipos de recursos online disponibilizados. Entre os comuns, apenas utilizados pelos usuários no cotidiano, que a gente usa diariamente. E-mail, chat, rede social, algum Dropbox, Gmail, algum de armazenamento virtual. E a gente tem a parte de serviços diferenciados de rede, serviços de infraestrutura de rede, ou seja, de forma geral, configuração de servidores, que prestam serviço aos clientes, utilizando a arquitetura cliente-servidor. Como exemplos, podemos configurar um servidor de e-mail para uma empresa e seus funcionários, um servidor web para hospedar sites da internet, um servidor de arquivos. Na internet, com a computação em nuvem, podemos contratar e utilizar qualquer um desses serviços, desde criar uma conta de e-mail no Gmail, Yahoo, Outlook de forma gratuita, ou contratar e alugar um servidor de rede e configurá-lo como servidor web e hospedar páginas da internet, ou utilizar como servidor de banco de dados de um aplicativo que você está desenvolvendo. A gente recomenda que você assista os vídeos disponibilizados na nossa sala virtual, que trata sobre o assunto de computação na nuvem ou o termo Cloud Computing, e faça comentário nos fóruns. Exemplo dos principais provedores que fornecem serviços de infraestrutura de servidores por meio da computação na nuvem, para empresas e profissionais de TI que desejam alugar a infraestrutura necessária para desenvolver seus produtos. Por exemplo, a gente tem a Amazon Web Services, a gente tem o Microsoft, a Microsoft Azure, e você tem o Google, que é Google Cloud Engine. No geral, são oferecidos 3 níveis de serviço: infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço. A infraestrutura como serviço é o termo IaaS, Infrastructure as a Service. Envolve normalmente máquinas virtuais, onde o cliente que contratou o serviço
se responsabiliza por configurar o ambiente. Plataforma, como serviço. Platform as Service, é o PaaS. Disponibiliza um ambiente de desenvolvimento e produção para o cliente, sem que ele precise se preocupar com os detalhes de infraestrutura dos servidores. A parte de software como serviço. SaaS, Software as Service. Utiliza um serviço pronto já disponível, como por exemplo nosso web e-mail. Apenas utilizamos sem se preocupar com nada de infraestrutura ou plataforma, utilizado para o desenvolvimento. Agora veremos o TCP/IP propriamente dito, o modelo no qual a internet funciona. Então, nessa parte, vamos falar sobre o modelo TCP/IP, falar uma breve história de como surgiu o protocolo e estudaremos cada camada desse modelo, começando da camada de aplicação, passando pelas camadas de transporte, de interredes, até a camada host-rede. A internet foi criada aproximadamente em 1969, inicialmente criada pela ARPANET, uma agência de pesquisas avançadas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aos poucos, várias universidades e repartições públicas foram conectadas, utilizando linhas telefônicas dedicadas. Quando foram criadas as redes, a rádio e satélite, começaram a surgir problemas com os protocolos existentes, o que forçou uma nova arquitetura de referência. Mais tarde, essa arquitetura ficou conhecida como modelo TCP/IP. Esse modelo foi definido pela primeira vez em 1974. O nome foi definido pelos protocolos mais utilizados no modelo, que são o TCP, Transmission Control Protocol, o protocolo de controle de transmissão, e o Internet Protocol, que é o protocolo da internet. Nas aulas anteriores, vocês viram falar sobre o modelo OSI. Aqui a gente vai fazer um comparativo entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Antes, o modelo OSI era um modelo de referência, porém, o problema do OSI, ele apenas definia as especificações dos equipamentos e softwares, para prestar as funções das camadas. Porém, como era apenas uma recomendação, os fabricantes desenvolveram protocolos que eram incompatíveis com os outros. A arquitetura era aberta, então todo mundo poderia definir seus padrões. Então, surgiu a necessidade de algumas funções serem padronizadas de fato. O que era aberto no TCP era aberto no OSI, passou a ser obrigatório no TCP/IP, que, por exemplo, obrigou a utilização do protocolo IP para a camada de rede do modelo OSI. E no TCP/IP, essas funções são realizadas pela camada de interrede. Já a camada de aplicação do modelo TCP/IP une as funções das camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, permitindo que esses detalhes de implementação das aplicações sejam preocupação dos desenvolvedores, simplificando assim tudo em apenas uma camada e não sendo obrigado a desenvolver todas as funções das 3 camadas. A camada de transporte segue as mesmas especificações do modelo OSI, porém adotando os protocolos TCP e UDP como recomendação maior para o uso do TCP, por suas características de controle de fluxo, multiplexação de conexões, controle de erros, sequenciamento de pacotes. Com o TCP/IP, as aplicações não precisam se preocupar se os dados vão chegar corretamente, já que o TCP irá prestar esse serviço. No caso de uma aplicação UDP, a aplicação deverá se preocupar, pois o protocolo só se preocupa em transmitir os dados, sem verificar erros, por exemplo. Já a camada de rede do modelo OSI, que é correspondente do modelo TCP/IP a interredes, presta serviço de endereçamento e roteamento, utilizando o protocolo IP. A camada host-rede do modelo TCP/IP implementa as funções da camada de enlace e a camada física, ou seja, os detalhes físicos de comunicação entre dispositivos em uma rede, como controlar o acesso ao meio de transmissão, definir o meio de transmissão, se vai ser par metálico, ondas de rádio, fibra ótica, etc., e a velocidade de transmissão nesse meio. Vamos começar pela camada de alto nível, a camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada onde os protocolos mais próximos dos usuários, ou seja, onde os protocolos que fornecem serviços que o usuário utiliza no cotidiano. Os exemplos que a gente falou de e-mail, bate-papo, navegação, são fornecidos nessa camada de aplicação. Na internet, sabemos que existem vários sistemas operacionais diferentes, sendo utilizados por milhões de dispositivos, o que tornaria impossível a comunicação entre eles, se não fosse o conceito de portas de comunicação. As portas de comunicação fornecem um canal de comunicação virtual para a transmissão dos dados entre os processos clientes e servidores. Independente da plataforma ou sistema operacional,
instalado na máquina, ele vai fornecer de forma padronizada para o cliente que deseja se conectar àqueles serviços. Cada sistema operacional implementará internamente o seu conceito de porta, porém externamente a interface será padronizada, permitindo a comunicação entre dispositivos diferentes. A IANA, que é uma organização responsável para regulamentar a questão de endereço público na internet, nome de sites e endereçamento, ele também padroniza as portas padrão dos protocolos da internet. Para ilustrar aqui alguns protocolos que a gente utiliza nessa camada, temos essa tabela. Então a gente fala lá dos protocolos HTTP, FTP, SMTP, IMAP, Telnet, SSH, DHCP e DNS, que são os protocolos que a gente irá trabalhar nessa disciplina. E as portas padrão associadas àqueles protocolos. Então, nessa tabela, listamos as portas padrão dos protocolos e serviços da camada de aplicação, mostrado na tabela anterior. E no site, contido nesse slide, é possível consultar portas padrão de outros protocolos utilizados na internet. Então, a gente tem lá que o HTTP é porta 80, FTP usa porta 21, SMTP 25, IMAP 143, Telnet 23, SSH 22, DHCP 67 e DNS 53. E o site é que é www.iana.org/assignment/port numbers. A camada de transporte recebe os dados da camada superior, que é a camada de aplicação, quando transmitindo dados, ou da camada inferior, interredes, quando recebendo os dados. Esses dados eles são divididos em segmentos, se for dados da aplicação, ou datagramas, que vai ser enviado para a camada de interredes. E o transmite utilizando um dos protocolos dessa camada, TCP ou UDP. O TCP, Transmission Control Protocol, é o protocolo orientado à conexão, confiável e seguro, pois implementa vários controles para garantir que os dados a serem transmitidos cheguem ao destino de forma correta. Por exemplo, checagem de erros, controle de fluxo no destino informa a ordem correta dos pacotes. Perde velocidade em transmissão se comparado com o UDP, justamente pelo tempo gasto em processar tais controles. O UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo não orientado à conexão, portanto não é confiável e nem seguro, pois se preocupa apenas em transmitir os dados sem se preocupar com o controle de erros, ou se chegarem em ordem. Os protocolos da camada superior, aplicação, utilizam uma porta do protocolo da camada de transporte para transmitir os dados. Então, aquelas portas que a gente viu o conceito na camada de aplicação, ela é associada com um protocolo da camada de transporte. Por exemplo, para transmitir uma página da internet, utiliza o protocolo HTTP, que utiliza como porta padrão a porta 80, e na camada de transporte o protocolo TCP/IP, pois é necessário os controles e cuidados do TCP para garantir que a página chegue ao destino e que o usuário consiga acessar tal conteúdo. Já o UDP é recomendado onde a velocidade é mais importante que a garantia de entrega, normalmente utilizado em serviços de streaming de vídeo e áudio. Rádio pela internet, por exemplo, usa o UDP. A camada de interredes do modelo TCP/IP tem como principal protocolo o IP, o Internet Protocol, que é o protocolo da internet. É utilizado para identificar os equipamentos na rede mundial de computadores, que é a internet. A internet, na verdade, são várias redes espalhadas geograficamente pelo mundo, e o endereço IP é a forma utilizada para identificar os elementos pertencentes a uma rede. Além dessa função de identificação, a camada interredes faz a tarefa de roteamento de pacotes, ou seja, todo pacote tem informação de origem e destino. E com base nessas informações, os roteadores devem definir qual rota ou caminho o pacote deve seguir para alcançar seu destino. Na camada de interredes, como o próprio nome sugere, ela é responsável pela comunicação entre redes diferentes, utilizando os protocolos de roteamento para encaminhar os pacotes até chegar na rede de destino. Um funcionamento dessa camada é semelhante ao serviço dos correios e o envio de encomendas. Você precisa, para mandar uma encomenda, o CEP, que vai identificar o estado ou país, o endereço da rua, o número de sua casa, o nome do destinatário
e do remetente são informações importantes para que o correio consiga transportar suas encomendas e chegar no lugar certo. Então, as informações que o IP precisa é justamente para garantir que o pacote chegue à camada correspondente. Temos aqui também a questão do IP, existem duas versões. Você tem a versão IPv4, que você tem um tamanho de 32 bits para representar o endereço. E você tem a IPv6, que usa 128 bits para representar o endereço. No slide a gente tem o exemplo da notação para representar os endereços IP. Mais à frente vamos explicar mais detalhadamente como isso funciona na nossa próxima aula. A camada host-rede. A camada host-rede, diferente da camada inter-rede, se preocupa em identificar o dispositivo dentro da rede de destino onde o dispositivo se encontra. Nessa camada, são definidas as especificações de hardware e software envolvidas na comunicação direta entre dois ou mais dispositivos. Qual o meio de transmissão, se vai ser par metálico, ondas de rádio ou satélite, fibra ótica, as velocidades de transmissão permitidas no meio, identificação dos equipamentos, controle de fluxo e etc. O MAC, que é Media Access Control, controle de acesso ao meio, é um número único, de 48 bits. Exemplo, aí ele utiliza a notação hexa, então ele usa da letra A a B, separado por 2 pontos, seus blocos. Esse MAC é definido pelos fabricantes de equipamentos nas suas placas de rede e é utilizado para identificar o equipamento na camada de enlace ou link de dados do modelo OSI e na camada host-rede do modelo TCP/IP. A função LLC, Logical Link Control, é o controle lógico do link. É a que faz o controle de fluxo nas camadas de enlace e física. Por exemplo, para definir um fluxo aceitável de dados em dispositivos que têm capacidade de transmissão diferente. A IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, define os padrões das especificações dos hardwares e redes. Um dos mais utilizados é o padrão Ethernet, com o código IEE 802.3, que, por exemplo, é o par trançado utilizado nas redes locais. Nessa aula, resumindo, a gente viu os protocolos do modelo TCP/IP e como a internet funciona. Observemos esse esquema que mostra os principais protocolos disponíveis em cada camada. Então, na camada de aplicação, a gente pode ter lá os protocolos FTP, SMTP e Telnet, NFS, que a gente não vai estudar, o SNP e o DNF. O FTP, SMTP e o Telnet usam na camada de transporte o protocolo TCP/IP para transmitir seus dados. E já o DNS, por exemplo, usa o UDP na camada de transporte. Na camada de rede, a gente vai utilizar o IP para identificar os equipamentos e algumas informações de controle que são feitas pelo ICMP. E na parte de interface ao meio, que chamou ali a nossa camada de host e rede, ele vai separar os segmentos de rede em si. A fonte da imagem está aí no slide. Então, considerar a internet como dois computadores aqui que se querem comunicar. Desenhar nosso modelo TCP/IP aqui, como é que funciona aqui dentro. Aplicação. Transporte.
e a camada host rede é responsável pela parte física, ou seja, qual o meio físico que eu vou estar usando para comunicar esse computador com esse. Por exemplo, na nossa rede, se for Wi-Fi, eu posso estar usando por exemplo. Aí é um detalhe da camada de host rede. Já aqui na internet a gente usa o IP. Então essa máquina aqui, por exemplo, pode ter um IP e essa aqui e está conectado à internet utilizando o cabo par trançado numa rede local lá mesmo, que é o nosso IEE. Tem nosso cabinho RJ45 ligado lá. E na internet uma infinidade de computadores aqui comunicando. Camada de transporte. Está falando se é TCP ou UDP. E a aplicação aqui seria o que a gente está acessando. Faz de conta que aqui, no meio aqui, a gente tem um site na internet. O endereço dele lá vai ser 8832, por exemplo. Se é um site na internet, ele está usando o protocolo HTTP, uma porta 80 comunicando. Então, cada pacote aqui, internamente, se eu quiser acessar um site ali, vai ter uma requisiçãozinha vindo desse computador aqui, IP de origem. Esse aqui, com IP de destino. Ele quer acessar esse aqui. É a origem 223. Só que ele quer acessar o que nesse computador aqui? Então, na porta de destino, ele quer acessar a porta 80, que é um site da internet. E esse site, por ser HTTP, porta 80, ele usa o protocolo TCP/IP para garantir que as informações cheguem. Então, aqui eu estou falando a aplicação, ou seja, o que ele quer acessar? Um site na internet. Qual protocolo ele vai utilizar aqui? TCP. Qual porta? 80. Qual que é o IP dele? Que é o destino. E tem um IP de origem também. Porque a informação vai e volta. Assim como nos correios, você para mandar alguma coisa precisa do endereço de destino e o remetente, para receber, o seu remetente vai passar seu destino e o que era destino vai ser o remetente. Sem essa camada aqui, a comunicação só aconteceria internamente aqui, só dentro da própria rede. Porque eu teria todo mundo ligado a um switch, por exemplo, e todas as máquinas ligadas a ele, numa rede local aqui. São as LANs.
como é que eu ia comunicar com a internet se eu não teria conexão direta entre esse computador e aqui, sendo que passa tudo pela internet? Nesse meio do caminho aqui, é igual os correios fazem. Você tem várias redes aqui. Esse computador está ligado a um provedor de internet aqui, que a gente vai chamar desse provedor de acesso PA. Só que esse servidor aqui está no provedor de acesso C. Utilizando a técnica de roteamento, que a gente vai ver nas aulas futuras, vai trocando pacote entre as redes aqui dos provedores até chegar no destino necessário. Igual o correio faz. Ele tem um centro de distribuição em cada cidade. A partir do seu CEP, ele vai mandar para o correspondente, até que chegue no endereço da sua casa. Então vamos pegar aqui o CEP, seria sua casa. Só que vai ter mais de uma pessoa que mora na sua casa. Você precisa saber para quem entregar, que seria a parte de aplicação. Para quem de fato é que esse dado tem que chegar. Por isso que tem esse conceito do TCP e o DP. Se eu tô aqui é a forma que eu vou entregar. Se eu vou entregar para o SEDEX ou encomenda normal. Seria a analogia que a gente está forçando aqui entre o DP e o TCP. E a aplicação, o usuário que solicitou a aplicação, seria justamente você. Então, a partir de seu nome, ou CPF, ou algum comprovante lá de informação, ele vai entregar aquele pacote a quem de fato é. Então, a parte de rede seria analogia aqui com o CEP. O transporte seria a forma de entregar, por exemplo, SEDEX. E a aplicação em si vai ser o destino final, que ele vai utilizar seu nome ou alguma forma de identificar o destinatário de verdade. Então, na internet, cada camada dessa tem umas informações de cabeçalho, que não é informação útil de fato, mas é necessária para que a comunicação aconteça. A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas. Então, o resumo da aula. A gente viu um pouquinho sobre o mercado de TI, pôs alguns vídeos disponíveis no nosso ambiente, na nossa sala virtual. Fizemos um comparativo aqui entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI. Falamos sobre a camada do modelo OSI, de forma ampla, a função de cada uma. E vai chamar a atenção para os fóruns e atividades tira-dúvidas, as atividades propostas para vocês fizerem. E qualquer dúvida, entra em contato pelos fóruns específicos de cada aula. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco. Peço que leiam o nosso material, o caderno didático, e os vídeos que a gente postou como vídeos complementares dos assuntos abordados por aqui. Então a gente chama atenção para, novamente, questão de dúvidas, utilizem os fóruns e preste atenção nas atividades que vão ser solicitadas nos fóruns, que são avaliados. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.